Olá, bom dia a todos. Meu nome é Daniel Borges Fialho, sou médico neurologista com especialização em transtorno do espectro autista. Hoje vamos conversar sobre uma coisa extremamente importante. Cada vez mais esse assunto volta à tona, que são transtorno do espectro autista aumenta com o uso das vacinas? O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. É um transtorno onde se nasce com alterações genéticas e com um comportamento epigenético associado, leva-se ao desenvolvimento do transtorno do espectro autista. Não são todas as pessoas que geneticamente nascem marcadas para ter transtorno do espectro autista. Há um desenvolvimento que leva em consideração o componente genético associado a um componente ambiental. Por quê? Porque gêmeos homozigóticos, gêmeos que são idênticos, têm um risco entre 30% e 95% de serem autistas os dois, quando um deles é autista. Ou seja, há um componente a mais além do componente genético. Mas esse componente são as vacinas? Não, não são. Isso é um tema que vem desde a década de 90, que foi publicado na revista The Lancet, quando um pesquisador, um médico britânico, Andrew Wakefield, publicou nessa revista, na década de 90, uma publicação onde a vacina tríplice viral levava ao aumento dos casos de transtorno do espectro autista. Isso foi um artigo totalmente feito em prol de causa própria. Por que ele fez isso? Porque ele estava criando uma vacina concorrente da vacina tríplice viral. Tanto que essa revista The Lancet se retratou depois, retirando esse artigo que havia sido publicado. Esse médico perdeu a sua licença médica devido a todas essas investigações que foram feitas, e hoje em dia se tem certeza absoluta que não há relação entre transtorno espectro autista e vacinas. É de extrema importância que isso seja bem entendido. Recentemente agora, com o crescimento das teorias negacionistas em relação às vacinas, como o próprio Covid, muitas pessoas estão levantando esse tema de novo, colocando esse tema como se fosse importante, em que há sim uma relação das vacinas. Recentemente li um artigo onde se colocava que se continuarem se vacinando as crianças, o transtorno do espectro autista continuará aumentando. Somente se pararem de vacinar as crianças, o transtorno do espectro autista irá diminuir. Isto é uma mentira. Não há relação nenhuma entre transtorno do espectro autista e vacinas. As crianças devem ser vacinadas. Deve-se vacinar contra o Covid, deve-se vacinar contra a meningite, deve-se vacinar contra a gripe. Nós, enquanto população, continuamos aumentando, continuamos vivendo mais porque temos vacinas, porque temos antibióticos, porque temos hospitais, porque temos cada vez mais a disponibilidade de ter um médico que nos ajude, que nos auxilie. Então, é de extrema importância que se entenda definitivamente isso. Não há relação entre transtorno do espectro autista e vacinas. Não há essa relação. Isso é uma mentira, isso é um engodo. Vem se criando políticas antivacinais, que são políticas mentirosas, que são políticas que só vão trazer mais desigualdade, que vão trazer mais processos infecciosos, que vão fazer com que as crianças sofram, porque é isso que vai acontecer. Estão aumentando muitos casos de meningite. Por quê? Porque as pessoas não estão se vacinando. Os quadros de influenza, de gripe, estão aumentando porque as pessoas não estão se vacinando.
Não tenham medo das vacinas, são as vacinas que fazem com que nós chegamos aonde chegamos. Nós conseguimos erradicar em muitos lugares do mundo a paralisia infantil. E a paralisia infantil está voltando. Por acaso vocês já viram uma criança com paralisia infantil entubada dentro de uma UTI sofrendo? Não, não viram. Por que não viram? Porque as crianças fazem vacinas, porque as crianças se vacinam contra a paralisia infantil. É importante se vacinar. Se você é pai, se você é mãe e você não está levando o seu filho para ser vacinado, você está cometendo uma injustiça contra o seu filho. Por quê? Porque você não está deixando com que ele consiga lutar contra as doenças. São as vacinas que vão proporcionar a ele um sistema imunológico apto a que ele possa lutar contra inúmeras infecções. Nós estamos em face de um aumento do número de crianças, volto a dizer, com meningite, com mais infecções, com mais otites graves, infecções de ouvido, retornando a paralisia infantil em muitos lugares do mundo, por causa de políticas antivacinais. Não façam isso. Usem as vacinas, se vacinem. Não pensem que as vacinas são para o mal. Nada disso foi criado para o mal. As vacinas foram criadas para que as pessoas sobrevivam, para que as pessoas tenham o melhor sistema imunológico. Ou vocês acham que o Covid simplesmente desapareceu? Não. O Covid-19 está aí, como H1N1 está aí. E está aumentando os casos de H1N1. Por quê? Porque as pessoas estão deixando de se vacinar. Somente com a vacina, nosso sistema imunológico será capaz de lutar contra esses processos infecciosos. Se você ama seu filho, vacine o seu filho. Se você ama o seu filho, cuide dele. E cuidar parte do princípio de se vacinar. Não misturem transtorno do espectro autista com quadro vacinal. Se fosse pela vacina, nós erradicaríamos as vacinas e mesmo assim continuaríamos tendo crianças com transtorno do espectro autista, infelizmente. Não temos crianças com transtorno do espectro autista porque elas se vacinaram. Temos crianças com transtorno do espectro autista por alterações de formação do sistema nervoso central, por alterações que não são alterações anatômicas. Não há um cérebro que veio faltando um pedacinho. Não. São conexões neuroquímicas que são diferentes. Mas não há relação com a vacina. Volto a dizer, se você ama seu filho, vacine seu filho. Um abraço fraterno a todos. Eu vacino meu filho.